Quero contar para vocês que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deve ser anunciado no Ministério da Justiça ainda nesta semana, pode ser que ainda nesta quarta-feira. O André Anelli vai voltar ao 3 em 1 agora para trazer mais informações. Já vi alguns veículos de imprensa falando sobre a possibilidade desse anúncio sair hoje. Estamos aí também com a expectativa de ainda nesta semana. O que está faltando, hein, Anelli? Pois é, Evandro, o que está faltando basicamente é em relação à permanência de Ricardo Capelli no Ministério da Justiça, esse que é um impasse que precisa ser resolvido antes do anúncio de Ricardo Lewandowski na pasta que, como você destacou, né, Evandro, já é dado como certo. De um lado, o futuro ministro quer carta branca para nomear todo o segundo escalão da pasta. E isso foi garantido pelo presidente Lula. Até isso também tem sido levado em consideração para Lewandowski assumir o Ministério da Justiça, porque ele precisa de um tempo para justamente acabar convidando todos aqueles membros do segundo escalão. É por isso que o nome dele ainda não foi divulgado. Só que, por outro lado, Capelli é bem avaliado pelo presidente Lula, principalmente por conta da intervenção da segurança pública aqui do Distrito Federal após os atos do dia 8 de janeiro. O que o Planalto busca nesse momento é resolver essa equação para viabilizar a entrada de Lewandowski com domínio total do segundo escalão da Justiça, ao mesmo tempo em que procura manter Capelli no governo. O Executivo tem pressa para resolver essa questão, de preferência ainda nessa semana, entre hoje e amanhã, por conta da saída iminente de Flávio Dino para assumir a cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal em fevereiro. Os ministros da Corte, inclusive, já foram avisados que Lewandowski vai sim substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça. E conforme a gente adiantou ontem, apesar dessa indefinição sobre a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, outro ponto já foi pacificado entre Lewandowski e o governo federal. É a permanência de Andrei Passos Rodrigues na Diretoria-Geral da Polícia Federal, que também deve ser oficializada nos próximos dias. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você aí. Tudo indicando, então, que Ricardo Lewandowski está chegando, está quase sentando na cadeira. O que você acha, Dávila? Olha, a única hora que um eventual ministro tem chance de negociar alguma coisa é antes da entrada. Porque uma vez ele está dentro do cargo, não tem mais chance de negociar nada. É igual a gente quando está sendo contratado. Exato. Você já coloca todas as cartas ali na mesa, Exato. porque depois... Depois você está perdido. E é isso que acontece. Uma vez dentro, para o ministro amanhã, não está insatisfeito, as promessas não foram cumpridas e abrir mão do cargo, cria uma crise política. Mas a grande vantagem de quem está negociando nesse momento é que, como o governo está muito interessado em trazer Lewandowski para a Justiça e já fica vazando a notícia e já diz para os ministros do Supremo que Lewandowski vai ser o ministro e tal, vai ficando cada vez mais caro para o governo não atender as demandas do Lewandowski. Porque se amanhã o Lewandowski fala, tá bom, olha, desse jeito eu não assumo. O que vai acontecer? O governo é que vai ter que ter o ônus de explicar por que o Lewandowski não foi oficializado no Ministério da Justiça. Então, na verdade, quem é que está com as cartas nas mãos neste momento é o Lewandowski. Ele é que, nesse momento, pode negociar duramente e tem que negociar duramente, porque uma vez dentro fala assim, não, olha, daqui a 2 meses você muda. Não entra nessa que é fria, que não muda mais nada. Então, assim, é uma negociação importante, porque nós estamos falando, assim, dos cargos vitais, chaves no Ministério da Justiça e que, evidentemente, quem é ministro quer ter liberdade para trabalhar com as pessoas da sua confiança. Então, esse é o imbróglio que está acontecendo. Mas como o governo está dobrando a aposta na indicação do Lewandowski, que já vem dizendo que ele já foi indicado, que já foi aceito, que é uma questão só de detalhe, agora quem está com a faca e o queijo na mão é Lewandowski. Se as condições dele não forem atingidas, ele simplesmente fala, então não vou aceitar. E aí o governo vai ter que explicar por que Lewandowski não aceitou o Ministério da Justiça. Auxiliares da Presidência da República estão dizendo até que os ministros do Supremo Tribunal Federal já foram comunicados, avisados de que Lewandowski assumiria o cargo. Flávio Dino, então, em fevereiro, toma posse. E o que está faltando é Ricardo Lewandowski determinar e definir a sua equipe, as pessoas de confiança que vão integrar esse cargo
juntamente ali com ele. E aí entra a história do Ricardo Capelli, né? Porque há uma vontade do governo federal, inclusive com um pedido do próprio ministro Flávio Dino, de que ele permaneça no cargo, até como uma forma de reconhecimento do bom trabalho que ele tem feito, Vilela. Olha, Evandro, a informação ela é justamente nesse sentido, de que uma vez decidido por Lewandowski, e Lewandowski é um nome que conta com os bons olhos do Supremo, já foi ministro do Supremo, é uma figura que transita por diversos setores, é um gentleman, enfim, é uma pessoa que realmente agrega em todas as formas para o governo Lula. Agora, de fato, existe a visão de que Ricardo Capelli é uma pessoa que cumpriu um papel político dentro do governo e que não pode ser jogado às traças nesse contexto. Então fica agora o momento de se analisar qual vai ser o papel dado a Ricardo Capelli. Num governo que já tem quase 40 ministérios, eu não duvido nada que amanhã depois se crie mais um ministério de qualquer coisa para poder eventualmente abrigar Capelli ou algum outro cargo bonito, bom nome e tudo mais para dizer que ele está no governo. Porque, de fato, eu vejo que esse anúncio efetivamente, ele só vai ser feito a partir do momento que já tiver a clareza de qual vai ser o novo cargo de Ricardo Capelli. E você, Fábio Piperno, que caminhos analisa? Primeiro é curioso o papel do atual ministro Flávio Dino, que vai ser ministro até a próxima sexta-feira, por mais 48 horas. Poder Executivo, depois ele passa uma temporada de 40 dias como senador, Poder Legislativo, e finalmente, então, dia 22, ele toma posse como ministro do STF. É a saidinha do Flávio Dino. Você vê? A saidinha passando pelos três poderes em um intervalo de 40, 45 dias, provavelmente um recorde mundial. Agora, em relação ao Capelli, primeiro que o governo tem, enfim, o governo e setores do governo reconhecem o ótimo trabalho que ele fez, especialmente no 8 de janeiro, quando ele foi o braço operacional ao se tornar o interventor naquela situação tão crítica. E depois disso foi alguém que sempre esteve muito presente e, obviamente, não é alguém que possa ser descartado e também não é interesse do governo em relação a isso. O Lewandowski, é claro que é justo, é lícito ele querer formar a equipe dele, mas me parece também que ele já assimilou esse desejo do governo em contar com o Capelli. Agora, o Ricardo Lewandowski é um nome que vem com lastro, é um nome grande, foi ministro do STF, é um personagem que transita aí por vários setores, tem grandes clientes, inclusive como advogado. E vejam, ele pode ser, nesse Lula 3, algo muito parecido com o que o Márcio Tomás Bastos foi no Lula 1. Um suporte também político para o presidente da República, que certamente vai enfrentar novas turbulências aí nesses próximos 3 anos. Nesse sentido, você concorda com o Piperno? Concordo. Aliás, veio o nome de Márcio Tomás Bastos, Nelson Jobim, né? É uma pessoa com bom trânsito político. O Ricardo Lewandowski, inclusive, o PT deve muito a ele. Ele tomou 2 decisões práticas ali que beneficiaram muito o governo, beneficiaram muito o PT. Uma dessas decisões, claro, que foi contra a Constituição, mas foi a preservação dos direitos políticos de Dilma Rousseff. Então, isso teve um valor simbólico de lealdade muito grande. Então, a base do PT gosta muito de Ricardo Lewandowski, diferente de Marta Suplicy, que votou pelo impeachment de Dilma Rousseff. Já a gente vai falar dela. Um paralelo. Já o outro, chega também. Ele foi responsável pela revogação da lei das estatais. Com essa revogação, na prática, permitiu que vários petistas ocupassem cargos relevantes no governo. Um exemplo, Aloysio Mercadante. Se não fosse essa revogação da lei das estatais, Aloysio Mercadante não estaria à frente da presidência do BNDES. Então ele tem um bom trânsito dentro do governo, ele tem um bom trânsito no PT, ele tem uma boa aceitação. Antes de sair, o último evento que ele participou, ou pelo menos um dos últimos eventos, foi um evento com a presença do MST, portanto ele tem um bom trânsito com a esquerda, com o empresariado. Então, nesse sentido, sim, ele pode ser uma espécie aí de Márcio Tomás Bastos para o governo, uma figura bastante
importante para o governo Lula. Se Ricardo Lewandowski confirmar que vai ser ministro da Justiça e Segurança Pública nesta semana ou até mesmo hoje, ele vai pegar o país justamente no momento em que se discute a necessidade de um plano nacional de segurança pública, um projeto de Estado mesmo. E neste caso, ele tem a experiência necessária para lidar com esse que se transformou em um problema grande. A gente acabou de contar há pouco aqui na nossa edição que criminosos estão pedindo propina de R$500 mil para uma empreiteira no Rio de Janeiro para liberar o espaço para que ela possa construir uma obra pública ali. Não preciso dizer mais nada. Ivan, talvez essa possa ser uma saída honrosa para o Capelli. Vai ser o sujeito que vai organizar aí a criação de um Plano Nacional de Segurança Pública. Então fica ali debaixo do Ministério da Justiça e da Segurança, reúne ali o grupo de especialistas e começa a desenhar uma política pública para o combate ao crime organizado, que é urgente. Agora, de novo, vamos esbarrar na questão orçamentária, porque o orçamento da segurança pública é metade do dinheiro do fundo eleitoral. Vai explicar isso para a população, que nós vamos gastar 5 bi para a campanha municipal e 2,5 bi para a segurança pública nesse momento. Como é que explica isso? Mas, enfim, isso é um projeto que pode ser importante até para o Capelli ter uma posição mais honrosa lá dentro do Ministério, longe de ser o segundo no Ministério, e ali começar a desenhar um plano de segurança nacional, porque talvez isso seja algo que possa dar estatura a alguém que precisa ser acomodado do governo em algum cargo, sem criar um novo ministério, como bem disse o Vilela, mas numa função muito importante para o país neste momento. Ô Vilela, o Ricardo Lewandowski teria demonstrado já ao presidente da República que não tem interesse em que se parcele os ministérios, né? Ele acha importante que ele permaneça como Justiça e Segurança Pública. Se avalia que ele tem a capacidade necessária, e aí nós não estamos discutindo a capacidade técnica, longe disso, né? Principalmente para o Ministério da Justiça. Mas no caso da segurança pública, isso se tornaria um desafio para Ricardo Lewandowski nesse momento? Olha, o tema é um tema tão difícil que, evidentemente, é um desafio para qualquer gestor público. Eu vejo ele como extremamente capacitado para isso. O que eu sinto um pouco de falta, aliás, o que eu sinto muita falta, é que nesse momento, onde temos esse ponto como sendo um dos mais graves do país no momento, que é muito pouco falado, é muito pouco apresentado. Uma troca de guarda como essa, uma troca de ministro como essa, deveria ser o momento para o novo ministro chegar e anunciar, olha, a nossa prioridade é o combate ao tráfico de drogas, é o combate ao crime organizado. Nós vamos colocar aqui fulano de tal como secretário dessa pasta para fazer uma política efetiva de combate ao crime organizado, mas não é o que a gente vê. É isso que chama atenção. E eu vejo que muito dificilmente Capelli será essa pessoa no governo. Seja porque, se fosse para, de fato, ser a pessoa que fosse liderar uma política efetiva de segurança pública, já teria sido agora na gestão Dino. Quer dizer, e o que nós vimos de Plano Nacional de Segurança Pública foi algo pífio, né? Então, eu vejo que não é essa pessoa a fazer isso. E caso seja uma pessoa que venha, uma outra pessoa que venha a assumir essa função, essa pessoa deveria vir com o status colocado pelo ministro e, acima de tudo, pelo presidente, de fazer realmente uma reformulação na política nacional de segurança pública.